Mateus 26, de 6 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me haveis de ter. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com vocês por alguns instantes sobre oferte o seu melhor para Jesus. Oferte o seu melhor para Jesus. A Bíblia fala, pelo menos em duas situações bem distintas, a Bíblia fala de acontecimentos que foram acontecendo dentro de uma pequena cidade chamada Betânia, perto de Jerusalém, e dentro dessa cidade algumas coisas foram processadas, algumas coisas aconteceram, de modo que marcou a história dos discípulos, marcou a história dos apóstolos, mas marcou a história das pessoas com quem Jesus convivia naquela época dentro daquela cidade. Quando nós recorremos ao Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 39, nós vamos entender que em Betânia, uma determinada mulher chamada Marta, irmã de um homem que havia falecido, chamado Lázaro, ela estava esperando Jesus chegar na cidade, porque segundo relatos bíblicos, a sua família havia convidado Jesus para visitar Lázaro enquanto Lázaro estava enfermo, e propositalmente Jesus não foi visitar Lázaro, para que em Lázaro se processasse o poder de Deus, se manifestasse a glória de Deus sobre a sua vida. E ali em Betânia, a palavra que Marta dirigiu ao Senhor foi o seguinte: Senhor, se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Diz a palavra de Deus que Jesus então chama Marta e diz: dize-me onde vocês colocaram o corpo dele. Dize-me onde ele está sepultado, porque Jesus já sabia o que havia de fazer. Mas Marta leva uma outra palavra a Jesus, e a palavra que Marta leva a Jesus é: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Perceba, em Betânia, Marta havia perdido o seu irmão, Marta estava entristecida, Marta queria oferecer a Jesus alguma coisa, Marta queria trazer Jesus para dentro da sua casa, Marta estava feliz porque Jesus estava ali, mas o que Marta ofereceu agora ao Senhor foi exatamente aquilo que ela podia perceber. Ela ofereceu ao Senhor aquilo com que ela estava convivendo durante 4 dias. Quando o Senhor pergunta onde colocaram Lázaro, a coisa que ela oferta ao Senhor, a palavra que ela libera para o Senhor é: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias que o nosso irmão faleceu. Ela não levou aqui em consideração
o poder do Senhor. Ela simplesmente falou para o Senhor: Senhor, já cheira mal. Enquanto que na mesma cidade, na mesma casa, na mesma família, existia uma outra mulher chamada Maria. E a palavra de Deus diz que Maria, quando se encontra com Jesus, ela fala a mesma coisa para Jesus: Jesus, se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido, Lázaro continuaria vivo, porque nós cremos que tu tens a palavra de vida eterna. Porém, numa outra ocasião, depois que Lázaro já havia sido ressuscitado, depois que Lázaro havia sido trazido de volta dos mortos, e agora Lázaro estava em casa com os discípulos do Senhor Jesus, estava com Jesus na sua casa, algumas pessoas ali fazendo parte daquele momento especial na vida daquela família. Diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam ali à mesa, enquanto eles estavam sentados à mesa, vem Maria e derrama, essa Maria vem e derrama agora um unguento, um perfume de grande valor sobre a cabeça de Jesus. E é interessante que quando essa Maria, ela derrama, essa que havia sido curada pelo Senhor, essa que havia sido liberta de algumas cadeias que o próprio Satanás, que o diabo tinha trazido sobre a sua vida, que havia tido colocado a sua vida como uma vida que estava escravizada por conta dos seus pecados e por conta da influência de Satanás na sua vida. Uma mulher que agora estava liberta pela graça do Senhor. Diz a palavra de Deus que ela pega um vaso de unguento, um vaso de alabastro, e ela começa a derramar aquele perfume sobre a cabeça do Senhor. Ela estava disposta a entregar ao seu Senhor aquilo que ela tinha de melhor. Ela não queria entregar ao Senhor coisa corriqueira ou coisa normal. Ela queria entregar ao Senhor alguma coisa que lhe custasse alguma coisa. Ela compreendeu a necessidade de oferecer para Deus, oferecer para o Filho de Deus, aquilo que ela tinha de melhor. Não basta entregar a Deus alguma coisa, é preciso entregar ao Senhor o melhor. Entregue ao Senhor o melhor do seu tempo, entregue ao Senhor o melhor dos seus bens, entregue ao Senhor o melhor da sua confiança, entregue ao Senhor o melhor que há dentro de você. Enquanto dentro de Betânia, uma menina, uma senhora, Marta, que convivia com Jesus, que fazia parte de um grupo de amigos de Jesus, enquanto essa Marta fala para Jesus: Jesus, já cheira mal. O meu irmão já cheira mal porque tem 4 dias que ele faleceu. Essa outra Maria, diz a palavra de Deus, que ela vem e derrama o melhor perfume. E ao colocar aquele perfume, todos perceberam aquele unguento, todos perceberam o cheiro, todos puderam perceber o aroma daquele perfume. De modo que os discípulos, encabeçados por Judas, de acordo com o texto de João, Mateus fala que os discípulos, olhando para aquilo, estiveram repreendendo aquela mulher. João é mais enfático e diz que Judas, dentre os discípulos, dentre os apóstolos, ele começa a dizer: esse perfume que fora derramado sobre a cabeça do mestre, isso é um grande desperdício, porque se vendesse e pegasse o dinheiro, esse dinheiro poderia ser entregue aos pobres. Eles sabiam que aquele perfume não era um perfume qualquer. Aquele vaso de alabastro, ele custava aproximadamente 300 diárias. É como se você trabalha por diária e você juntasse durante 300 dias, portanto, aproximadamente um ano. Durante um ano você estivesse guardando as suas diárias, você estivesse guardando o dinheiro durante um ano para comprar apenas um perfume. E essa Maria, ela comprou um perfume com o dinheiro que correspondia a aproximadamente 300 dias de trabalho, porque ela entendeu,
pelo que Jesus havia feito na sua vida, pela transformação que Jesus fez, pelo perdão que Jesus havia dado aos seus pecados, a transformação que Jesus colocou no seu coração. Ela se sentiu no direito e na ousadia de ungir a cabeça do Senhor. E ela ungiu a cabeça do Senhor, porque isso fazia com que as pessoas percebessem que ela estava honrando a vida dele. Quando um rei, quando alguém estava em ascensão, quando alguém era escolhido para alguma coisa, era normal que se colocasse uma unção sobre a sua cabeça, um óleo sobre a sua cabeça. E ela pegou o melhor perfume e ungiu a cabeça de Jesus. Aquela mulher, naquele momento, estava revelando, pela sua ação, ela estava revelando a grandeza daquele que estava sentado à mesa com os seus apóstolos. Ela não estava simplesmente derramando um perfume sobre a cabeça de todos os apóstolos, mas ela estava colocando um perfume especial sobre a cabeça daquele que deve ser honrado, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É como se ela estivesse, através daquela honra, demonstrando às pessoas: Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é único, Ele é diferenciado. Somente alguém muito digno poderia receber algo de um valor tão elevado. Possivelmente, aquela mulher não utilizasse desse perfume ou de perfume semelhante no seu dia a dia. Era um perfume caro. As pessoas que tinham aquisição, que tinham acesso a esse perfume, eram pessoas que tinham poder aquisitivo elevado. Não se sabe por quanto tempo aquela mulher juntou esse dinheiro, ou que fez aquela mulher guardar especialmente aquele perfume para uma ocasião muito especial, mas ela reconheceu que ali era a oportunidade, ela estava diante de alguém que era digno de receber algo de um valor muito elevado. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, precisamos ter em mente, precisamos trazer para o coração a certeza de que Ele é digno de receber o melhor que nós temos, o melhor que nós somos, o melhor que nós produzimos. Ele precisa receber das nossas vidas o melhor. Ele merece o melhor de cada um de nós. Quando nós não atentamos para isso, quando fazemos para Deus, quando fazemos para Jesus alguma coisa, de qualquer maneira, isso revela o desprezo que nós atribuímos ao Filho de Deus. Segundo Jesus, o gesto daquela mulher estava demonstrando a sua fé. Por quê? Enquanto os homens estavam dizendo, esse perfume que fora derramado, poderia ser guardado, poderia ser dado o seu dinheiro, o seu valor aos pobres. Enquanto supostamente estavam pensando na boa ação para com as pessoas de menor poder aquisitivo, aquela mulher estava simplesmente fazendo um ato profético. Aquela mulher, ao colocar aquele perfume, ela estava demonstrando, sem que ela ainda soubesse, ela estava mostrando que o que ela estava fazendo servia já para o seu sepultamento, embora para ela, ele sempre seria o seu bom perfume. Na mesma cidade, onde uma mulher disse para Jesus, já cheira mal, uma outra que veio de uma vida retrógrada, de uma vida dissoluta, de uma vida envolvida com o pecado, essa mulher traz o seu melhor e todos percebem, cheira muito bem. O perfume que você trouxe cheira muito bem. E Jesus olha e diz assim, por que é que vocês estão perturbando essa mulher? Por que é que vocês estão cobrando dela alguma coisa? Por que é que vocês estão incomodados com o que ela fez? O que ela fez, o derramamento que ela fez sobre o meu corpo, ela fez preparando-me para o meu enterro. Ela está fazendo um ato profético. Ela está derramando sobre o meu corpo aquilo, o que há de acontecer daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, aquilo que os meus discípulos, as pessoas mais próximas, farão com o meu corpo antes de colocá-lo na sepultura.
Era natural da época, quando as pessoas morriam, era natural que junto ao corpo, como que embalsamando, as pessoas colocassem um composto, uma pasta feita de algumas plantas, que essa pasta, ela tinha um teor, um perfume especial. Tinha algo que sobressaía, que fazia cheirar, e as pessoas colocavam no manto, no lençol, e envolviam o defunto com aquele composto cheiroso antes de colocá-lo no sepulcro. E isso levava aproximadamente, um composto de aproximadamente 100 quilos, era um material que era preparado especialmente para colocar diante e sobre a vida daqueles que estavam sem vida, aqueles que haviam morrido. E Jesus disse, ao colocar esse perfume sobre a minha cabeça, ela está antecipando, ela está falando de algo que vai acontecer daqui a alguns dias. No entanto, essa mulher, ao fazer esse ato, ao praticar essa ação, essa mulher está mostrando o interesse que ela tem em falar para mim o quanto eu sou precioso para ela, o quanto eu exalo na vida dela o bom perfume. Eu irei morrer, eu irei ser sepultado, mas eu serei ressuscitado. Ele já havia falado algumas vezes, de algumas maneiras, e os discípulos ainda não haviam percebido essa realidade, ainda não haviam entendido que o plano de Deus seria Jesus entregar o que ele tinha de melhor, que era a própria vida na cruz do Calvário, em meu lugar e em seu lugar. Ora, o derramamento desse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Às vezes as pessoas aparentemente estão ou deveriam estar mais próximas de Jesus, as pessoas que andam mais próximas do conhecimento da palavra, pessoas que andam mais próximas da Bíblia, que conhecem a Bíblia, que conhecem a revelação de Deus, que conhecem a história do Evangelho, as pessoas que conhecem o poder de Deus, por vezes se passam como que despercebidas nas entrelinhas, nas coisas suaves, nas coisas pequenas, nos detalhes que fazem parte do reino de Deus. Aqueles homens, principalmente Judas, quando ele recriminou a ação daquela mulher, eles estavam na casa de um homem que estava servindo um banquete para eles. Então possivelmente eles não estavam pagando por aquele jantar, eles não estavam tendo gastos pessoais, mas a ambição de Judas, porque ele era o tesoureiro do grupo, e segundo a palavra de Deus, ele não era honesto para com aquilo que as pessoas depositavam, aquilo que era para o sustento do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele estava simplesmente pensando de uma forma diferenciada. Esse dinheiro, que segundo ele poderia ser dado aos pobres, possivelmente não iria para os pobres, porque esse dinheiro possivelmente passaria por um atalho chamado Judas Iscariotes, e que possivelmente estaria dizimando parte ou a totalidade desse dinheiro. Quando essa Maria, ela entrega ao Senhor esse vaso de alabastro, ela entrega ao seu Senhor aquilo que ela tem de melhor, ela entrega para o seu Senhor aquilo que estava dentro do seu coração, ela entrega ao Senhor aquilo que durante um ano inteiro ela juntou. Ela não entregou para o Senhor o resto, ela não deu do que sobrava. Possivelmente, se ela vendesse aquele perfume, e segundo os cálculos do próprio Judas e dos demais que estavam ali, já que era muito dinheiro que poderia ser dado aos pobres, aquela mulher teria a manutenção para a sua vida de pelo menos um ano. Durante um ano, aquela mulher teria como se sustentar só com o dinheiro daquele perfume. É como se hoje disséssemos, aquela mulher pegou o salário anual e ela o entregou totalmente ao Senhor Jesus. Ela deu o que tinha de melhor. Ela fez dos seus pertences, ela fez dos seus bens,
algo chamado de primazia. Ela pegou em primeiro lugar, em primeira mão, ela oficializou o que eu tenho de melhor. Isso precisa ser entregue a quem fez algo de surpreendente na minha vida. Alguém que transformou a minha vida, alguém que me libertou das garras de Satanás, alguém que perdoou os meus pecados, alguém que me deu um nome, alguém que me trouxe de volta à sociedade, alguém que se demonstra filho de Deus, alguém que com autoridade expulsa os demônios, alguém que, segundo a palavra dele, vai morrer, vai ressuscitar, mas independente dele morrer, dele ressuscitar, eu quero entregar o meu melhor para ele, eu quero estar aos pés dele, porque estando aos pés dele, eu sim tenho vida. Enquanto em Betânia, algum tempo atrás, a Bíblia não cronometra quanto tempo entre a morte de Lázaro e esse jantar na sua casa, a Bíblia não diz quanto tempo, mas a Bíblia nos leva a entender pelos relatos que primeiro houve a ressurreição de Lázaro e depois, algum tempo depois, Jesus juntamente com os seus estavam ali para celebrar alguma coisa, para festejar alguma coisa, para se alegrarem em família. Possivelmente Lázaro estava entregando para o Senhor aquilo que ele tinha de melhor, a sua casa, a melhor comida, o melhor espaço da casa, possivelmente aquele que saiu da morte para a vida, aquele que ressuscitou, aquele que não era simplesmente tido como alguém que desapareceu, mas alguém que constatadamente, alguém que morreu, alguém que poderíamos dizer na linguagem de hoje, sua família tinha uma certidão de óbito nas mãos, alguém que saiu do sepulcro, mas alguém que ofereceu ao Senhor o melhor. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo, e se usamos essa lógica, uma bênção puxa uma outra bênção, uma coisa boa também produz uma outra coisa boa. Lázaro abriu a sua casa e Lázaro convidou Jesus. Consequentemente, essa outra Maria, ela se apoderando de um momento, usando de habilidade para aquele momento que seria ímpar na sua vida, em estar ali na presença do Senhor Jesus Cristo, chega por trás e começa então a colocar aquele perfume sobre a sua cabeça. A Bíblia diz, no relato lá de Mateus, capítulo 26, que muitas pessoas também se aproximaram da casa de Lázaro, e não simplesmente porque Jesus estava ali, mas muitos até por uma questão de curiosidade, querendo ver Lázaro. Lázaro havia ressuscitado, Lázaro agora estava em casa, Lázaro estava com a casa cheia de convidados, e as pessoas queriam ver esse Lázaro ressurreto, as pessoas queriam ver, as pessoas queriam constatar que era realidade, que aquele que estivera 4 dias no túmulo, no sepulcro, aquele depois de 4 dias morto, estava mais uma vez sentado juntamente com Jesus, com os seus convidados, numa celebração, num momento de alegria. Oportunidade não se espera, se cria. Quem espera oportunidade, espera a vida inteira, e ela não chega, porque a oportunidade ela não vem, a oportunidade nós criamos. Oportunidade não se espera, oportunidade se cria. Aquela mulher, ela criou uma oportunidade. Possivelmente, a Bíblia não traz aqui relatos de que aquela mulher havia sido colocada como um dos convidados para aquela festa. A Bíblia não entra nesses detalhes. A Bíblia diz que Jesus e os seus apóstolos foram convidados. E de repente a Bíblia diz agora que aquela mulher aparece na casa de Lázaro e começa a colocar perfume sobre a cabeça de Jesus. Ela criou a oportunidade. Ela aproveitou o evento e criou a oportunidade. Quem quer servir ao Senhor, quem quer oferecer o melhor para o Senhor, cria a oportunidade e não espera a oportunidade aparecer. Quem espera a oportunidade aparecer, vai sempre falar como Marta: Senhor, já cheira mal.
O que Marta falou para Jesus, Marta tinha muito mais intimidade com Jesus do que essa outra Maria. Marta e sua irmã Maria e Lázaro, esses três tinham uma intimidade maior com Jesus. Essa outra Maria, que agora vem e derrama aquele vaso de alabastro, ela havia sido resgatada, ela havia sido perdoada, ela havia sido transformada pelo poder do Senhor, mas a sua vida anterior não era uma vida ligada a Jesus, não era uma vida de obediência à palavra de Deus. A pessoa que tinha maior intimidade, ou deveria ter maior intimidade, porque era amiga pessoal de Jesus, o que ela revela para Jesus é o seguinte: não tem mais jeito. O que ela revelou quando Jesus chega perto dela é: Senhor, ele já está cheirando mal. Já são 4 dias, já passaram 4 dias, então ele já entrou no estado de putrefação, ele já está se decompondo. Senhor, em outras palavras, não adianta chegar mais ali, já não tem mais o que fazer. Jesus diz para ela: não tenho dito a vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? E quando Jesus chega ali, no lugar em que aquele homem está ali, no lugar em que fora designado, já cheira mal, Jesus diz para aqueles homens: tirem a pedra. Os homens tiraram a pedra. E Jesus devolve para aquelas irmãs o que elas tinham de melhor, ainda que dentro do túmulo. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai. E diz a palavra de Deus que Lázaro saiu. Tempos depois, diz a palavra de Deus que agora Lázaro convida Jesus e os seus apóstolos, e ele dá um jantar e eles estão comendo. E uma outra Maria que não estava simplesmente no momento em que Jesus falou: onde vocês o puseram? Uma Maria que não falou para Jesus: já cheira mal, mas uma Maria que esperou um momento para dizer a ele: tu cheiras bem. Você já viu que quando uma coisa, nós desconfiamos que aquela coisa não vai ser boa para a gente, muitas vezes usamos a expressão: isso está me cheirando mal. Isso está cheirando mal. Quando que alguma coisa está cheirando mal? Quando nós imaginamos que os resultados não serão aqueles que nós gostaríamos que fossem. Marta disse para Jesus: já cheira mal. Maria, ela diz para Jesus: cheira tu. Sê tu o cheiroso no ambiente, sê tu o nosso perfume, sê tu aquele que, ao passar pelas nossas vidas, há de trazer paz, alegria, perfume, satisfação para o nosso interior. Ela estaria compreendendo bem antes do que viria a ser falado através do apóstolo Paulo, alguns anos depois, dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. Aquela mulher, ao colocar aquele perfume, ela estava mostrando que Jesus era o perfume da sua vida. Ela estava entregando a Jesus aquilo que ela entendia ter recebido de Jesus. Ela estava colocando sobre a cabeça de Jesus o que ela entendia que um dia Jesus havia colocado sobre a sua cabeça. Aquela mulher que cheirava mal em meio aos seus pecados, agora era uma mulher que cheirava bem, era uma mulher que tinha honra diante da sociedade, era uma mulher transformada. E alguém que é transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo não se contenta em entregar ao Senhor a não ser o seu melhor. Mas para concluir, a mulher pegou aquele vaso e diz a Bíblia, ela derramou, ela quebrou aquele vaso. Aquele vaso era lacrado, ela abriu, ela quebrou, perfurou aquele vaso e começou a derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus. Os vasos que se quebram diante de Jesus, as vidas que se humilham diante do Senhor, descobrem o preço que Ele já pagou. Aquela mulher quebrou um vaso, na realidade ela estava quebrando o seu coração, ela estava quebrando a sua vida, ela estava demonstrando humildade, ela estava exaltando o nome do Filho de Deus,
ela estava entregando para ele como que a única e última coisa que ela poderia ter entregue ao Senhor. Ela já havia entregue a sua vida a partir do momento que o Senhor lhe curou, a partir do momento que o Senhor libertou-a dos espíritos malignos. A partir daí, ela tinha uma dívida de gratidão com o Filho de Deus, e não somente quebrou aquele vaso de alabastro, mas ela quebrou o vaso interior, ela quebrou o seu coração, porque ela descobriu que aquele que estava sentado ali já havia colocado sobre a sua vida um preço muito mais do que justo. É como se ela estivesse dizendo: este homem arriscou toda a reputação dele pela minha vida. Este homem arriscou todo o seu ministério a olhar para mim. Este homem arriscou todos os valores morais e espirituais que residem sobre a vida dele ao cuidar de mim com tanta intensidade, ao cuidar de mim de uma forma nobre e sem uma outra pretensão a não ser o fato de querer que eu volte um dia, não mais para derramar alabastro, unguento, não mais para derramar perfume sobre a vida dele, mas para receber dele aquele perfume que na eternidade ele já tem preparado para o meu coração. Baixe a sua cabeça nesse instante. Fale com esse Deus. Entregue para Ele o seu melhor. Entregue para Ele o seu desafio. Não se contente em entregar para Jesus uma coisa qualquer, seja em forma de bens, em forma de vida, em quaisquer outras formas possíveis. Entregue para Ele simplesmente o melhor. Não entregue qualquer coisa, entregue para Ele o melhor. Entregue para Ele sua honestidade, entregue para Ele a sua fé, entregue para Ele também os seus medos, entregue para Ele a sua honestidade, entregue para Ele todas as coisas que te fazem satisfeito e todas as coisas que te inquietam, mas entregue para o Senhor o seu melhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está falando contigo. Pai, na grandeza do Teu amor, recebe das nossas vidas o que temos de melhor. Ensina-nos, ó Deus, a Te oferecer o melhor. Ensina-nos a sermos os melhores para Ti. Ensina-nos, ó Deus, a fazermos o melhor, de modo que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Recebe nossa gratidão, recebe nosso louvor, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.